Mais um vídeo da série Produzindo Eletricidade com Pastilha Termoelétrica. Aqui temos uma estrutura de suporte feito com perfil de alumínio industrial. Aqui são dois perfis de alumínio usados em esquadrilhas, que eu usei como um vai funcionar como câmara quente e o outro como câmara fria. Aqui eu fiz uns furos para colocar o sensor do termômetro para medir a temperatura. A câmara quente vai ser aquecida por uma chama que vem aqui de um gás, a queima de gás, do botijão de gás comum. Eu coloquei aqui um regulador para regular a saída de gás e uma bomba, um adaptador aqui usado em aquário para controlar o fluxo e não permitir a chama retroceder e ser engolida pelo botijão. Uma questão de segurança que eu acho que nem era necessária, mas pelo sim, pelo não, é melhor ter segurança a mais do que a menos. Aqui a câmara fria vai ser refrigerada por água. Eu já regulei aqui o fluxo de água. A água entra por essa mangueira, uma mangueira pneumática, aqui um conector pneumático. Enche esse tubo aqui com cerca de 500 ml de água e sai aqui por baixo. Eu já fiz a regulagem aqui para economizar tempo de vídeo, para manter esse tubo sempre cheio e a água circulando para manter a temperatura o mais baixa possível. Aqui temos um termômetro que mostra a temperatura, esse de cima mostra a temperatura da câmara quente, que é esse sensor que está aqui, e o de baixo mostra a temperatura da câmara fria, que é o sensor que está aqui dentro, mede a temperatura da água. Hoje está um dia um pouco frio e isso é bom, porque quanto mais fria tiver a água, maior é a refrigeração, e quanto maior for a diferença de temperatura entre a câmara fria e a câmara quente, mais as pastilhas vão produzir eletricidade. Aqui eu coloquei uma série de 6 pastilhas termoelétricas, elas estão ligadas em série, a saída de um entra na entrada do outro, de modo a somar a voltagem produzida por cada uma delas. Aqui em cima eu pego uma das saídas do início do jogo de pastilhas e a outra aqui embaixo na saída da última pastilha. Aqui eu peguei uma régua de LED de 12 volts, só para a gente dar uma olhada na utilização prática, para ver se esse esqueminha aqui produz alguma eletricidade útil. E aqui temos um multímetro para medir a carga elétrica produzida. Então vamos lá, ligar o gás. Gás regulado. Eu não consegui uma maneira de medir o fluxo de gás, mas é bastante pouco, porque a chama que é acesa aqui é mais ou menos a chama de uma vela. Então o gás é bem pouco mesmo. O fluxo de água é em torno de 1 litro por minuto. É interessante que a chama seja pequena, porque a temperatura aqui na câmara quente não pode passar de 100 graus. Eu tomei o cuidado de fazer com que a temperatura não passe dos 100 graus, para não correr o risco de danificar, torrar as pastilhas termoelétricas. A temperatura aqui com a chama acesa já começa a subir. Câmara quente está com 32 graus, 34 graus e subindo. E a câmara fria deve continuar em torno de 17 graus. Vamos ver a voltagem. Multímetro na escala de 20 volts, apresentando aqui 3 volts, 3.3, 3.4 e subindo. À medida que a temperatura da câmara quente vai subindo, vai aumentando a produção de eletricidade pelas pastilhas. Aqui a temperatura e a eletricidade. Temperatura na câmara fria, 17 graus.
Temperatura na câmara quente, 44 graus e subindo. Voltagem 4 volts, ponto 2 e subindo. Temperatura subindo, voltagem subindo. Ele demora um pouco para aquecer, mas daqui a pouco nós vamos ter o limite de produção elétrica das pastilhas, que é em torno de 9 volts. Quanto mais refrigerado de um lado e mais quente do outro, mais eletricidade o dispositivo produz. 5 volts e subindo. Por enquanto a eletricidade produzida não é grande coisa, mas o interessante é que ele funciona de maneira modular, quer dizer, mais para frente eu posso colocar uma outra série de pastilhas aqui do outro lado e duplicar a produção de eletricidade. Eu posso colocar mais uma fileira de pastilhas na frente e triplicar a produção de eletricidade. Posso colocar mais outra fileira de pastilha atrás e quadruplicar a produção de eletricidade. Essa é a parte interessante do sisteminha. 5.9 chegando aos 6 volts, 58 graus na câmara quente e 17 graus na câmara fria. 6 volts. Enfim, eu posso dimensionar a produção de eletricidade simplesmente adicionando mais pastilhas. E não só a voltagem, né, mas a questão da amperagem também, porque aqui ele está produzindo agora em torno de 6 volts com uma amperagem provavelmente deve estar em torno de 200 mA. E não é muito, mas é o suficiente para alimentar pequenos aparelhos eletrônicos. Essa, da mesma forma que eu posso colocar pastilhas termoelétricas em série para somar a voltagem produzida por cada uma delas, eu também posso colocar pastilhas em paralelo para dobrar a produção de amperagem do conjunto de pastilhas. Quer dizer, se eu colocar outra fileira aqui do lado e colocar em série, eu vou duplicar a produção em voltagem. Se eu colocar em paralelo com esse conjunto que já está aqui, eu vou duplicar a produção de corrente. Né? Aumento assim a potência de geração de eletricidade conforme a necessidade, simplesmente adicionando mais pastilhas. 6.9 volts, chegando a 7 volts, 6.98, 7 volts. Temperatura na câmara quente 67 graus, temperatura na câmara fria 17 graus. Vamos ver se já é o suficiente para acionar a régua LED. Aqui, cadê o outro? Positivo, negativo. Ainda não dá para acionar a régua LED, muito pouca voltagem. Tem que esperar subir mais um pouco. Vamos ver, 7.3 volts. Tentar aumentar a chama para acelerar o calor. Temperatura na câmara quente 74 graus, voltagem 7.5. Câmara fria continua com 17 graus. 7.6 volts. Sete ponto sete.
já acende fracamente a régua de LED. Bem fraco por enquanto, mas já está dando sinal de vida. 7,8 volts. Vamos ver se colocar só uma régua aqui ao invés de duas, para aproveitar melhor a corrente. Régua de LED já acesa. Não está ainda na capacidade máxima, mas já está funcionando. Voltímetro marcando 7,8 volts. Temperatura quente em 75 graus. Se desligar a régua, voltagem sobe para 8. Com a régua ligada, temos uma pequena queda da voltagem para 7,8. Voltagem sem carga 8,1 e subindo. Mau contato aqui, está dando curto nas duas garras jacaré aqui. Então tá aí, produção de eletricidade com pastilha termoelétrica. É possível produzir uma eletricidade útil. - 7,9 volts agora, com a régua de LED ligada. Temperatura em 77 graus na câmara quente, 17 graus na câmara fria. Temperatura continua subindo lentamente. Produção de eletricidade continua subindo lentamente, 7,9 volts, com a régua LED ligada. Considerando que essa régua LED funciona com 12 volts, ela não está na potência de iluminação máxima. Teria que ter um pouco mais de voltagem para colocar a régua a funcionar na sua luminosidade máxima. Para ter mais voltagem, é só adicionar mais pastilhas. Temperatura continua subindo. É isso aí. Agora é questão de aumentar a capacidade de produzir eletricidade, adicionando mais uma, duas ou três fileiras de pastilhas termoelétricas. E talvez aumentando um pouco a temperatura. Talvez seja possível com uns 110 graus ou 120 graus conseguir uma produção de eletricidade um pouco maior. Ok, por hora é isso.